O Senhor, Ele não mudou, Ele não muda, Ele é imutável. Mas muitas vezes nós mudamos. Por que será que a igreja, quando eu falo uma igreja no todo, a igreja de Cristo na terra, às vezes não vive um nível de profundidade onde deveria viver? Eu ouvindo esses testemunhos, o sobrenatural para nós deveria ser algo natural, deveria ser para nós um estilo de vida. Servir ao Senhor, vivenciar milagres, sinais, usufruir de uma presença, experimentar amor, experimentar cuidado, experimentar curas, isso deveria ser normal para nós. E nós, como igreja, eu celebro porque nós vivenciamos tantas coisas, curas físicas, emocionais. É para mostrar que Deus continua fazendo, Ele não mudou. Ele não mudou. É por isso que eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração com o tema a obediência que move o céu. Existe algo que move o céu. Existe algo que chama a atenção de Deus. Existe algo que constrange o coração de Deus. A verdade é que tudo aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que desligarmos na terra será desligado no céu. A Bíblia diz a respeito disso. Então, quando nós estamos em Deus, quando nós estamos em um ambiente profético como esse, quando nós concordamos, quando nós recebemos uma palavra, quando nós entramos em concordância com aquilo que o céu está falando, nós estamos ligando na terra, concordando na terra e movendo o céu. Os céus se movem sobre a obediência daqueles que obedecem na terra. Os céus se movem. Quando Deus move, nós precisamos se mover. Quando nós nos movemos, Deus se move também. Ou seja, quando Jesus Cristo, Ele disse está consumado, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Agora é o momento de nós se movermos de baixo para cima. Por quê? Porque existe algo que move os céus. E eu quero compartilhar um texto com você como pano de fundo para esta mensagem. Está em Juízes capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 11 ao 14, com base na história de Gideão. O texto vai estar projetado, mas antes de eu entrar nesse texto especificamente, me permita contextualizá-lo. Gideão, a história de Gideão está relatada entre Juízes 6 a 8. Durante o tempo dos juízes, logo após a morte de Josué. Qual é o cenário aqui? O povo de Israel mais uma vez se afastou de Deus. O povo de Israel mais uma vez se apostatou. O povo de Israel começou a adorar outros ídolos. Como consequência, Deus os entregou nas mãos dos midianitas. E por 7 anos eles ficaram à mercê. Eles estavam passando por um tempo de pressão, eles estavam passando por um tempo de opressão, um tempo de angústia, de sofrimento. Os midianitas saqueavam todas as colheitas de Israel. Depois você pode ler com calma na tua casa esse texto. Eles destruíram os recursos e geraram medo no povo, geraram escassez. A opressão que existia sobre o povo de Israel nesse período era intensa. Agora, Deus veio e falou com Gideão, e eu quero ler contigo o texto, por favor. Juízes capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 14, diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas? O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando você. A primeira coisa que eu quero destacar aqui desse texto e trazer uma aplicação prática para a minha vida e para a sua vida é que quando o esconderijo se torna uma prisão. O primeiro ponto, olha o versículo 11, a parte B do versículo.
Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Gideão estava malhando trigo no lagar. Ele estava num lugar impróprio para isso, escondido dos inimigos. Gideão, ele estava num lugar onde ele não deveria estar. Lagar era um lugar de prensar uvas, e ele estava malhando trigos. O que eu quero extrair daqui é que muitos filhos de Deus não estão experimentando o mover dos céus, não estão experimentando vida abundante que o Senhor Jesus já prometeu através da sua palavra, porque eles não estão no lugar onde deveriam estar. É o caso de Gideão. Ele estava num lugar à parte, ele estava num lugar onde ele não deveria estar. E quantas vezes nós sentimos como Gideão, cercados, pressionados, escondidos, cheios de perguntas. Quantas vezes nós indagamos ao próprio Senhor, assim como Gideão fez: Senhor, por que nós estamos vivendo tudo isso? Senhor, aonde estão as suas maravilhas? Eu não sei qual é a sua realidade, mas muitas vezes talvez sejam indagações do seu coração. Você pode perguntar: Senhor, por que hoje eu não estou vivendo aquilo que eu deveria viver? Por que o Senhor permitiu que algumas coisas acontecessem na minha vida? Algumas perguntas talvez sejam muito fortes ao seu coração. Agora, a resposta de Deus para Gideão e para nós é clara: vá com a força que você tem, e eu estarei com você. A opressão nos silencia, a dúvida nos trava, e a obediência parece longe demais. Sabe, quando nós estamos pressionados na vida, quando nós nos sentimos fora do lugar, parece que nós deixamos de ouvir a Deus muitas vezes. Olha aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24. A Bíblia relata que Jesus deu um comando, uma voz dizendo: permaneçam em Jerusalém. Mas eles pegaram um caminho à parte. Eles estavam indo para uma aldeia a 11 quilômetros de lá, e eles estavam indo para Emaús, e eles começaram a conversar um com o outro, e aí Jesus veio entre eles, começou a conversar com eles, e a Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus. Quando nós estamos fora do lugar onde nós deveríamos estar, muitas vezes nós não vamos ter o discernimento de ouvir a voz de Jesus e a direção que Ele tem para as nossas vidas. E aí Jesus, Ele deu corda para eles, deu conversa para eles, e aí eles começaram, e aí Jesus disse: olha, o que está acontecendo? E aí eles começaram a conversar: olha, o Senhor é o único que não conhece, não sabe o que aconteceu. E o que aconteceu? Olha, nosso mestre Jesus, nós esperávamos que fosse Ele que ia redimir Israel, ou seja, não esperava mais, perderam a esperança. E aí diz: já é o terceiro dia e nada aconteceu. A Bíblia diz que eles pararam entristecidos. Sabe, quando nós estamos fora do lugar onde nós deveríamos estar, existe uma tristeza que toma o coração, um vazio que toma o coração. É um esconderijo que parece ser seguro, mas na realidade esse esconderijo é um lugar de fuga. Mas o momento em que Jesus começou a conversar com eles, se expunhando a palavra, a Bíblia diz que Jesus começou a falar dos profetas, Jesus começou a liberar uma palavra, e aí a Bíblia diz que um olhou para o outro e diz assim: não está queimando o seu coração ao ouvir as Escrituras? Deixa eu fazer uma pergunta para você: não arde o seu coração ouvindo a palavra? Não queima o teu coração quando você está debaixo do mover da palavra? Enquanto a palavra de Deus está sendo liberada aqui, não queima o teu coração. Não deseja o seu coração: eu quero isso para a minha vida, eu recebo isso, eu quero isso, eu desejo, é isso que eu quero para a minha vida. Foi isso que os discípulos começaram a sentir. E a Bíblia diz que foi no partir do pão, na comunhão à mesa com Jesus, que os olhos deles se abriram. E a Bíblia diz que imediatamente eles voltaram para o lugar de onde não deveriam ter saído.
O centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo. Mas agora, quando o esconderijo se torna uma prisão, quantas pessoas estão, na cabeça delas estão se protegendo, mas na realidade estão fugindo daquilo que deveriam fazer. Quantas pessoas estão fugindo do centro da vontade de Deus, daquilo que o Senhor almeja, daquilo que o Senhor deseja para a vida delas. Gideão está em um lugar de sobrevivência. O tanque de uvas era impróprio para malhar trigo. Quantas vezes fazemos certo no lugar errado? Há uma frase que eu destaco aqui: medo que paralisa é prisão disfarçada de proteção. Queridos, a sua zona de segurança, ela não te protege, ela te segura. Quantos filhos de Deus não estão vivendo no potencial que deveriam viver? Existe uma diferença entre potencial e potência. Você só vai se tornar uma potência quando você se mover em Deus, ou senão você só vai ficar sendo um potencial. Todos nós temos potenciais, mas nem todos vão se tornar uma potência, porque nós precisamos estar no lugar certo, sendo conduzido da forma correta, no centro da vontade de Deus. Todo potencial se torna uma potência, porque é a respeito dele, não é a respeito da gente. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo. Olha só o que diz o salmista, Salmo 56:11, diz assim: em Deus ponho a minha confiança, e não terei medo. Que poderá fazer-me o simples mortal? Olha o que o salmista está expressando: em Deus eu tenho a minha confiança. Querido, existe o sol da justiça, existe um lugar seguro, a sombra do onipotente. Existe um lugar seguro, que é na presença do Senhor, é o centro da vontade dele. O que você está escondendo por medo de perder? Onde você se aprisionou pensando estar se protegendo? São boas perguntas. Deus quer te tirar do esconderijo e te levar para o campo da missão. Vamos avançar. O segundo ponto: a incredulidade bloqueia o fluxo do sobrenatural. Por que será que nós não vivemos muito mais daquilo que deveríamos viver? Por que será que nós não vivemos o sobrenatural da forma como nós deveríamos viver? Olha o versículo 13: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas? Entrou o saudosismo aqui em Gideão. Senhor, o que o Senhor está fazendo? Se o Senhor está com a gente, por que não está acontecendo algo? Por que isso não aconteceu ainda na minha casa, na minha família? Por que ainda isso não aconteceu? Queridos, hoje nós temos mais perguntas do que fé. É uma geração onde nós temos mais perguntas, mais indagações, mais questionamentos do que fé. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Nós somos o povo da fé, nós somos o povo da esperança. Assim como Claudinei conduziu a palavra aqui, na hora das contribuições, o autor de Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, não tem jeito. É impossível. Nós somos o povo da fé, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. O desejo de Deus é responder a sua resposta. Ele quer responder as suas respostas. É por isso que nós precisamos se mover. É por isso que o Senhor espera de nós um movimento cheio de fé, carregado de fé. Observe, quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, Deus levantando Moisés, a Bíblia diz que eles atravessaram a seco o Mar Vermelho. Mas quando Moisés tocou a água com o cajado, o mar se abriu.
Mas passou um tempo, Josué à frente do povo, o povo estava no acampamento, eles precisavam atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. A Bíblia diz: desmonta os acampamentos. E quando os sacerdotes, a Bíblia diz, tocaram os pés na água, o Jordão se abriu. Tem hora que é você que vai ter que pisar as águas. Tem hora que é com você. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem hora que é nós que vamos ter que tocar, é nós que vamos ter que pisar nas águas. Ou seja, quando nós se movemos, o céu se move. Quando nós se movemos, o céu responde. Quando nós se movemos em fé, isso ativa o sobrenatural de Deus. Tem tantos exemplos na Bíblia que o povo não recebeu aquilo que deveria receber por causa da incredulidade, por causa da ausência da fé. Querido, a dúvida de Gideão reflete o coração ferido de uma geração. Aonde o senhor estava? O que aconteceu? Por que isso não está acontecendo na minha vida? Nós estamos carregados de perguntas e pouco movimento de fé. Querido, a fé é rendição. Para de se mexer e se dobre. Se renda. Sabe quando a pessoa tem explicação para tudo na vida? Nem sempre Deus se explica, se experimenta. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. É experimentar. Eu vou colocar o pé na água, eu vou, o Senhor está comigo, eu vou desmontar o acampamento. Ei, eu tenho uma terra prometida para você. Desmonta o acampamento e pise na água, que eu vou operar, eu vou à frente, eu estarei com você. Há uma palavra de Deus para a sua vida, há uma palavra de Deus para a sua casa, há uma palavra de Deus para a sua família. Eu estarei com você, diz o Senhor. Mas pise na água, se mova. Nele vivemos, nos movemos e existimos. A vida cristã é assim, é uma vida de movimento. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Atos capítulo 17, versículo 28. Isso precisa ser uma verdade para mim e para você. A incredulidade bloqueia o fluxo do sobrenatural. Deus pode fazer tudo, mas Ele escolheu agir aonde tem fé. Lucas capítulo 17 relata a cura dos 10 leprosos. Eles estavam à margem da sociedade. A lepra naquele tempo excluía as pessoas da sua rotina comum da sociedade. Quando aqueles leprosos viram Jesus, eles começaram a gritar por Jesus, eles começavam a clamar por Jesus, e Jesus chegando a eles, Jesus poderia ter curado eles assim, sejam curados. Mas Jesus disse algo importante, preste atenção. Jesus disse: vão e se apresentem ao sumo sacerdote. Sabe, se fosse essa geração, eles iam perguntar: mas a gente não foi curado, como é que a gente vai lá se apresentar? Mas a Bíblia diz que indo eles foram curados. Se eles não se movessem debaixo daquela palavra, nada teria acontecido. A Bíblia diz: indo eles foram curados. Ei, Deus está liberando a palavra sobre a tua vida. Deus está liberando a palavra. Vai na força que você tem. Deus está com você. Pise na água, tenha coragem, vença o medo, vença a insegurança. Nós somos o povo da fé. Olha que Marcos capítulo 6, Evangelho de Marcos capítulo 6 relata, quando Jesus volta para Nazaré.
Ele estava na sua cidade, ele estava em volta das pessoas onde conhecia Jesus. Olha que ambiente propício para um derramar de Deus. Olha que ambiente propício para Jesus mostrar a sua glória no meio daquele lugar. Mas olha o que o texto diz, Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6. E não pôde fazer ali nenhum milagre, olha só, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E Jesus ficou admirado pela incredulidade deles. Sabe, Jesus ele fica admirado pela incredulidade, que é a ausência de fé, e Jesus também fica admirado com a presença de fé. A Bíblia diz que teve um centurião em Cafarnaum, que veio ao encontro de Jesus e disse: Jesus, eu tenho um servo que é paralítico e ele está num terrível sofrimento. E aí Jesus interagindo com ele: eu vou curar ele. E aí o centurião diz: não precisa ir na minha casa. Se o Senhor liberar uma palavra, ele será curado. Sabe o que Jesus diz? Eu nunca vi tamanha fé de um centurião romano. Jesus se admirou de tamanha fé, mas Jesus também se admirou da incredulidade de Nazaré. Hoje, qual é a admiração que você tira de Jesus? Qual é a admiração que você vai tirar de Jesus? De fé ou de incredulidade? Queridos, a incredulidade ela bloqueia o fluxo do sobrenatural, ela interrompe o fluxo de Deus. A vontade de Deus sempre é se revelar ao homem, a vontade de Deus é sempre se revelar às pessoas, é tocar a realidade das pessoas. E o nosso Deus não muda, Ele não mudou, Ele é imutável, Ele é poderoso, Ele continua fazendo. Agora, nós mudamos muitas vezes. Sabe, as experiências da vida vão cauterizando a nossa mente e o nosso coração, e a gente vai deixando de acreditar naquilo que Deus é. Querido, nós estamos nesse ambiente profético aqui. Nós não entramos aqui por homens, nós não estamos aqui por instituição, nós estamos aqui porque nós acreditamos que existe um Deus soberano. Ele é o soberano, está acima de todas as coisas, é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir em glória. Nós servimos a Ele, nós damos glória a Ele. E é por isso que Ele se manifesta, e o desejo dEle é se manifestar, é se revelar ao seu povo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Jeremias 29 diz. Quando nós buscamos a Deus com intensidade, quando nós buscamos a Deus de coração. Jeremias 33 diz: clama a mim e eu te responderei coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes e ocultas que você não sabe. É a busca, é a intencionalidade. Quando Jesus, depois de ressuscitado, voltou para encontrar com os discípulos, e Tomé não estava no meio deles naquele primeiro momento. João capítulo 20 fala sobre isso. Depois de alguns dias, Jesus voltou por causa de Tomé. Mas antes disso, os discípulos chegavam e falaram: Tomé, onde você estava? Em outras palavras, como assim? Jesus estava com a gente, Jesus apareceu. E aí Tomé disse: eu só acredito vendo. E aí Jesus voltou por causa de Tomé. E aí Jesus entrou e dizia: a paz esteja com vocês. E aí Jesus mostrou a mão e o lado. E aí Tomé, reconhecendo Jesus: mestre, é o Senhor mesmo. E aí Jesus disse: Tomé, Tomé, você só acredita porque você viu, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Sabe, nós precisamos formar. Eu creio que Deus está levantando uma igreja madura de fé. Quando o profeta estava em Dotã, a Bíblia diz que o exército inimigo mandou carros
cavalos, homens, e cercaram o lugar onde ele estava. Logo pela manhã, o menino do profeta, não está na Bíblia, mas eu acredito que ele puxou a cortina da janela e viu tudo aquilo. E a expressão do Geazi disse assim: ai meu Senhor, nós estamos perdidos. O exército cercou a gente, não tem saída. Sabe, na nossa mentalidade, o profeta fala: o que o profeta vai fazer agora? Eu imagino que o profeta abriria a janela, estenderia a mão e dizia assim: eu vou repreender tudo isso, Senhor, e orar. Mas sabe o que ele fez? Que me impressiona. Ele abraçou o menino e orou dizendo: Senhor, abra os olhos do menino para que ele veja. Sabe o que aconteceu? O Senhor abriu os olhos dele, e quando ele observou novamente, aquele exército do inimigo estava cercado por um exército glorioso, carros de fogo, homens, estava cercado aquele ambiente, um ambiente de glória. Os anjos do Senhor, a presença do Senhor tomou aquele lugar. Sabe que muitas vezes o que nós precisamos não é que Deus destrona os nossos inimigos. Nós precisamos entender a grandiosidade de Deus, porque quando nós tivermos a revelação do tamanho de Deus, do tamanho da glória de Deus, nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhuma situação difícil vai abater a nossa fé, vai abalar a nossa fé, porque nós sabemos em quem nós temos crido. O nosso general é Cristo, Ele vai à frente da nossa batalha, Ele não dorme, Ele não perde batalha, Ele é Deus soberano. Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir em glória. Esse é o nosso general, o leão da tribo de Judá. E quando o Senhor diz assim: olha, vai na sua força, que eu estarei com você, tranquiliza o teu coração. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Você está esperando Deus provar algo ou confiando mesmo sem ver? A fé é o canal que ativa o sobrenatural. Onde a fé cresce, o impossível encolhe. Terceiro e último ponto: a obediência que altera destinos. Olha o versículo 14 e versículo 16. Com a força que você tem, Gideão, vá libertar Israel. Eu estarei com você. Há uma palavra de Deus. A obediência que altera destinos. Gideão era improvável, mas Deus o viu como uma solução. Talvez você entrou aqui essa noite e você talvez está dizendo: eu estou enfraquecido. Tem algo na minha vida que eu preciso vencer, eu preciso da graça de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus. Há uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Vá com a força que você tem, que eu estarei com você, eu vou te sustentar. Sabe, é impressionante como Deus usa o pouco que nós temos. Foi assim na multiplicação dos pães. O que vocês têm? É a partir do pouco que nós temos que Deus potencializa o milagre. Querido, se você não tiver nada para oferecer, certamente você não vai sair do lugar. Porque alguma coisa tem em você, tem o fôlego de vida aí, um coração batendo dentro de você. Precisa ter um resquício de fé dentro de você, porque o Senhor é aquele que potencializa. Vá na fé que você tem. Ah, é pouca? Levante, vá com a fé que você tem, que o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai abrir o caminho para você. Vá com a fé que você tem, vá com a força que você tem. Eu creio que o Senhor hoje está ativando algo dentro de pessoas aqui. Eu creio que o Senhor está liberando algo aqui. Vá na força que você tem. Talvez você entrou aqui: eu estou enfraquecido. O Senhor está dizendo: vá com a força que você tem. Levante-se, vá em frente. Eu estou com você, eu te sustento. Eu estarei com você no caminho. É isso que Deus disse para Gideão. Destaca uma frase aqui: um passo de obediência muda mais que anos de estagnação. Isaías capítulo 1, versículo 19.
se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão dos melhores frutos desta terra. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerás do fruto do seu trabalho, e tudo em sua vida irá muito bem. Quando o povo de Israel estava acampado diante do Rio Jordão, Deus deu um comando: desmonta os acampamentos. É impressionante os detalhes da Bíblia. Eles desmontaram um acampamento antes do Jordão abrir. Nós precisamos voltar a ser uma geração carregada de fé. Hoje o Senhor está ministrando pessoas aqui. Dê passos de fé. Chame a atenção do Senhor. A obediência que move os céus. Desmonta o acampamento. Você imagina? Entramos dentro do texto, pai e filho desmontando os acampamentos. Deu tanto trabalho, mas Deus tinha uma palavra: vocês vão entrar na terra prometida. Desmonta o acampamento. Sabe, não é fácil desmontar acampamento. O acampamento traz segurança para nós. Não é fácil. O acampamento traz proteção para nós. Mas deixa eu te dizer algo: existe tempestades e ventanias da vida que é Deus que manda. Assim como muitas vezes nós cantamos que a chuva forte é o Senhor, que a tempestade é o Senhor. Nós cantamos, a gente não entende muito. Sabe, a ventania que hoje está soprando no seu barco não é para te afundar, é para te levar para o destino aonde você deveria estar. Há um outro lugar que Deus está mandando você. Há um vento soprando, há uma tempestade, a onda está agitada. Ei, está agitada, mas não deixa a tempestade entrar dentro de você. Só ajuste a vela. Sabe qual foi a diferença da tempestade quando Jesus estava no barco com os discípulos? Veio a tempestade e os discípulos: mestre, nós vamos morrer, nós vamos se afundar. E Jesus estava dormindo no barco. Sabe qual foi a diferença aí? A tempestade não tinha entrado dentro de Jesus. Entrou dentro dos discípulos, não dentro de Jesus. Não deixa a tempestade entrar dentro de você. Os ventos, pastor, os ventos são fortes. Está ventando muito, o barco está agitado. Então só alinhe as velas. Pega um discernimento: Senhor, qual é o lugar que o Senhor quer me levar? Deixa esse vento te levar, deixa essa tempestade te conduzir. Deixa, saia deste lugar de inércia que você está. Saia deste lugar que parece segurança, mas na realidade Deus está soprando. Vá para uma outra terra, a terra que mana leite e mel. Há algo depois do Jordão, há uma promessa de Deus. Mas eu não sei o que fazer. Pise na água, seja corajoso, seja corajosa, se mova em fé. Pise na água e deixe o resto com o Senhor. Quando os sacerdotes, eles pisaram na água, o Jordão se abriu. Todo Israel passou a seca. Tem atitudes suas que vai fazer com que a sua família passe em segurança, a sua casa passe em segurança, os seus filhos, os seus netos. Há uma geração que precisa passar por uma terra que você vai pavimentar, uma estrada que você vai pavimentar, cheio de fé. Cheio de fé. Há uma palavra de Deus para aumentar a sua fé nessa noite.
Aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Eu creio que o Senhor está liberando uma palavra, nós entramos em concordância. Sim, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Sim, Senhor, é isso que eu quero para a minha família. Sim, Senhor, é isso que eu quero. Nós estamos ligando na terra, o céu está se movendo. Nós estamos ligando na terra, o céu está se abrindo. Nós estamos ligando na terra, o céu está se movendo em nosso favor. É a obediência que move o céu. Não importa as circunstâncias, não importa o que você está passando. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Se mova diante dessa palavra, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele vela para cumprir com a sua palavra. As folhas caem, as ervas secam, mas a palavra de Deus não passará. A palavra de Deus não passará. Nós somos o povo da palavra, nós somos o povo da fé, nós somos o povo da esperança. Se coloque de pé no seu lugar. Ei, há uma atmosfera profética, há uma atmosfera dos céus aqui. Há uma atmosfera dos céus aqui, há uma atmosfera dos céus aqui, há uma atmosfera dos céus aqui, há o sobrenatural de Deus aqui, há uma presença, há uma presença, há uma presença, há uma presença, há uma presença que nos constrange, há uma presença de Deus aqui. Não está queimando o seu coração? Ei, olha para cá. Não está queimando o seu coração em ouvir a palavra? Não está ardendo, não está queimando. Esses dias um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, está queimando o meu peito. Eu não sei o que está acontecendo, eu não entendo nada, mas tem algo queimando dentro de mim, pastor. Está queimando seu peito? Está queimando algo dentro de você? Ei, está queimando algo dentro de você? Ei, a presença do Deus vivo, a presença do Espírito Santo que governa a vida da igreja está nos levando para um outro nível, para um outro nível, para um outro nível. Desmonta o acampamento, pise no Jordão. Há uma terra, há uma terra, há uma terra, há uma nova realidade, há um novo ciclo.